continuidade ao assunto de proteínas. Nesta videoaula, vamos falar sobre arranjos organizacionais, ou seja, vamos falar das estruturas proteicas primária, secundária, terciária e quaternária. E definir o que é a conformação nativa de uma proteína. Esses arranjos organizacionais, o secundário, terciário e quaternário, só são possíveis graças ao enovelamento proteico. Isso mesmo, a proteína vai se enovelar, como se fosse um novelo de lã, tá? E vamos falar sobre a desnaturação, quando ocorre uma alteração neste enovelamento que faz com que a proteína não tenha mais a conformação nativa de antes. Então, nós dizemos que ela sofreu uma desnaturação, tá? E o que o aluno deve saber sobre isso? O que ele deve se perguntar para entender sobre esses arranjos organizacionais? Como uma proteína se dobra? Qual é a forma das proteínas que elas adquirem após esse enovelamento, após ela conseguir se dobrar? A forma da proteína é importante para a sua função? O que tem a ver a função com a forma da proteína? Essas são perguntas muito importantes, pessoal. Qualquer dúvida é só colocar lá no fórum. Níveis organizacionais das proteínas. Aqui vocês estão vendo o que nós chamamos de estrutura primária. Então, o que é a estrutura primária de uma proteína? É a sequência de aminoácidos encontrados na proteína. Lembrando que a proteína tem as extremidades carbox e a extremidade do grupo amino, tá? Então, assim como o DNA tem 3 linhas, 5 linhas, e o RNA também, as proteínas têm extremidades, só que a extremidade 1 é onde está o grupo carboxila, então nós chamamos de extremidade C-terminal, ou carboxi-terminal, e a outra extremidade amino-terminal, ou N-terminal. Então, aqui, ó, tem lisina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina. Então, isso aqui tem uma sequência de aminoácidos. E essa sequência é mantida por ligações peptídicas, tá? Essa estrutura primária, assim que ela é formada, nós começamos a ver um certo comportamento entre os grupamentos presentes na estrutura dos aminoácidos. Então, grupos R's, hidrogênios, vão se interagindo, né? E vão formar o que nós chamamos de estrutura secundária. Neste caso, a estrutura secundária que está sendo apresentado por este livro, pelo Leininger, é a estrutura helicoidal. Imaginem um eixo, né, imaginário aqui, ó, imaginem um eixo central aqui, onde esse filamento ele se envolve ao longo, como se fosse a espiral de um caderno, tá? Essa região, né, com estrutura secundária, ela vai dobrar sobre si. Imaginem aquele antigo fio de telefone, né? Quando ele dobra sobre si, quando a gente está usando muito aquele telefone de fio, ele se enrola, então ele tem a estrutura helicoidal, só que essa estrutura helicoidal vai dobrar sobre si. Em algumas situações, nós temos que soltar o fone até lá embaixo para ele voltar a ser só helicoidal, porque senão ele está dobrado sobre si. E essa dobra sobre si, nós chamamos de estrutura terciária. Então, aqui, ó, tá mostrando que não deixou de ter a estrutura helicoidal, tá? Então, ao longo de toda a sua extensão, a proteína, ela está, né, com esse arranjo helicoidal, que por sua vez não deixou de ter a sequência de aminoácidos, aminoácido 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Então, nós temos aqui a sequência de aminoácidos, eles estão dispostos numa estrutura helicoidal, e essa estrutura helicoidal dobrou sobre si, e aí surgiu a estrutura terciária. Nós temos proteínas que são as fibrosas, que vão até a estrutura secundária. Outras proteínas, elas dobram sobre si, formando arranjos globulares, que nós chamamos de proteínas com forma globular,
tá? Então, essa proteína aqui com estrutura terciária, ela tem um formato globular, arredondado. E as proteínas de natureza fibrosa, elas possuem estrutura secundária, tá? Aqui ao lado, nós estamos vendo uma outra proteína que também está aqui, ó. Essa parte amarela, ela está aqui presente. Mas, professor, e o que são esses filamentos vermelhos e esse outro amarelo aqui? É que existem proteínas que são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, tá? Então, aqui tem a cadeia polipeptídica 1, A2, A3, A4. Então, existem proteínas que têm mais de uma cadeia polipeptídica. Essas proteínas nós chamamos de proteínas com estrutura quaternária. É um arranjo mais organizado, mas nem por isso são mais importantes, tá, pessoal? Para que os aminoácidos fiquem unidos, né, mantendo a estrutura primária, nós não podemos esquecer das ligações peptídicas. Então, aqui embaixo, mais uma vez recapitulando, nós temos a interação do grupo carboxila de um aminoácido reagindo com o grupo amino do segundo aminoácido. E aí, o que nós podemos perceber é que com a saída de água, este carbono vai se ligar nesse nitrogênio. Então, formou carbono, ligação covalente, nitrogênio. Então, essa aqui é a ligação peptídica, que se localiza entre os átomos, né, envolvidos na ligação C dupla O, NH, tá? Então, aqui, ó, tem uma ligação peptídica, que é uma ligação forte, que é o que mantém esses aminoácidos nos devidos lugares, tá? Falando em devidos lugares, os aminoácidos, quando eles estão soltos, eles são unidades. Nós podemos chamar esse conjunto de aminoácidos de pool de aminoácidos. A partir desse pool de aminoácidos, conforme o código genético, nós temos que esses aminoácidos são dispostos numa sequência exatamente definida pelo RNA mensageiro, que é cópia do DNA. Então, quando nós temos aqui um aminoácido vermelho, um laranja, um azul, um verde, o roxo, um roxo mais claro e um marrom, essa é uma sequência de aminoácidos. Isso que vai determinar a estrutura primária, tá? E o que mantém eles nessa sequência é justamente a ligação entre o aminoácido vermelho com o aminoácido laranja. O laranja se liga com o azul com o verde. Então, o azul ele está ligado com 2 aminoácidos. Isso que mantém ele firme, né, nessa posição específica. Então, essa aqui é uma estrutura primária. Quando nós temos, com o mesmo conjunto de aminoácidos, essa outra sequência aqui, ó, vocês estão vendo que estão apenas em posições distintas. Então, aqui eu tenho uma estrutura primária e aqui eu tenho outra estrutura primária, mesmo partindo da mesma quantidade de aminoácidos e dos mesmos tipos. Por isso que existem N combinações possíveis para se formar as diferentes proteínas, que vão variar nos tipos de aminoácidos presentes, na quantidade de aminoácidos presentes e na proporção desses aminoácidos que estão na proteína, tá? Então, a nossa estrutura primária, ela é mantida pelas ligações peptídicas. Nessa figura aqui, como eu falei para vocês, a primeira coisa que nós temos que fazer é localizar a ligação peptídica quando estivermos falando de peptídeos e de proteínas. C dupla O, NH. Então, aqui em vermelho está representada a ligação peptídica. Então, nós temos aqui, ó, C dupla O, NH, aqui o carbono alfa, esse aqui é o carboxila, o hidrogênio, o radical, né? E esse aqui, ó, radical desse aminoácido. Esse aqui, ó, carbono alfa, hidrogênio, radical, o grupo amino do lado de cá e o grupo carboxila do outro lado, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui nós temos 2 ligações peptídicas. Uma outra coisa que eu quero falar é que as ligações em torno, né, desse carbono alfa, elas são ligações que se movimentam, elas têm essa flexibilidade de movimento. Ao contrário da ligação entre o C dupla O NH. Então, ó, C dupla O NH. Essa ligação aqui, ela tem um caráter parcial de dupla, tá? Então, isso dá uma certa rigidez, o que faz com que
esses átomos aqui, eles se encontrem no mesmo plano, tá? Então, isso que vai permitir as características que vão fazer com que esse filamento ele consiga se dobrar, né, para surgir a estrutura secundária. Aqui nós temos também um pedacinho de uma cadeia polipeptídica, ou seja, de uma pequena sequência de aminoácidos. O que vocês estão vendo aqui na cor verde, né, de maneira não totalmente pintada, só circunscrita, só envolvida, nós temos aqui, ó, os grupos R's, né, que são as cadeias laterais. Por exemplo, a cadeia lateral deste aminoácido aqui é aromático. Esse aqui é uma cadeia lateral de um aminoácido com carga positiva. Esse aqui é OH, no finalzinho aqui é a serina. Aqui é só um átomo de hidrogênio, é a glicina. Então, as ligações, tá? Que nós vamos observando, ó, C dupla O NH, C dupla O NH, C dupla O NH, C dupla O NH. Então, nós estamos vendo aqui, ó, onde estão as ligações peptídicas que são coplanares. Tendo a estrutura primária, essa proteína ela começa a apresentar arranjos regulares. E esses arranjos regulares, eles podem ser desde alfa-hélice, tá? Que vocês imaginam um eixo central aqui. E aí, esse filamento, né? Imaginem uma fita de cetim larga. Então, aqui, ó, as extremidades dessa fita de cetim, aqui vem um pedaço, ela desce, ela sobe, ela desce. Então, existem aminoácidos aqui, 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 que estão interagindo com os aminoácidos que estão deste outro lado. Então, essa cadeia está paralela a essa, que está paralela a essa, que está paralela a essa. Então, nós chamamos isso de beta-preguiada. Agora, quando o arranjo regular é na forma, né, de espiral, arranjo regular que se repete, ó, uma volta, segunda volta, terceira volta. Aqui também é um arranjo regular, ó, sobe, desce, desce. Então, esses arranjos regulares, assim, paralelos, chama beta-preguiada. E dessa maneira, alfa-hélice. Mas, professor, e os aminoácidos que estão nessa região aqui, que não é nem alfa-hélice nem beta-preguiada? Esse trecho aqui também não está paralelo a nada. Então, nós chamamos isso de ao acaso, tá? Uma disposição ao acaso no espaço. Mas esses arranjos aqui de alfa-hélice e beta-preguiada e ao acaso compõem o que nós chamamos de estrutura secundária. Aqui, no maior aumento, para vocês verem que essas regiões de alfa-hélice possuem os seus átomos lá, que são os aminoácidos que estão se posicionando ao longo, né, dessa fita imaginária, tá? Que está na estrutura helicoidal. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui, ó, C dupla O NH. Aqui nós temos uma atração por um átomo eletronegativo, que é o oxigênio. Aqui nós temos um NH do aminoácido que está nessa posição, esse hidrogênio aqui está sendo atraído por esse oxigênio, tá? Então, nós temos aqui as ligações de hidrogênio. São várias ligações de hidrogênio para manter a estrutura da proteína nesse arranjo de alfa-hélice ou beta-preguiada. Para ver aqui maior aumento, olha, o C dupla O, o NH, igual estava aqui, ó, C dupla O, NH. Esse oxigênio atraindo o hidrogênio. Essa é a ponte de hidrogênio, olha aqui ela. C dupla O, NH, ligação de hidrogênio, tá? Então, o que mantém a estrutura secundária são as pontes de hidrogênio, conhecidas como ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho exemplos de 3 proteínas, tá? Com arranjos já no estado terciário. É quando a estrutura primária e secundária dobra sobre si. Aí, quando ela dobra sobre si, surge a estrutura terciária. Mas mesmo olhando a estrutura terciária, você consegue ver quais são as regiões que tem. Por exemplo, aqui no citocromo C, nós estamos vendo as regiões onde tem aminoácidos que estão nesses arranjos regulares aqui de alfa-hélice, e locais onde você está vendo que está estreito, ainda é a proteína. Então, nessa região estreita aqui, você está vendo aminoácidos que não estão nem em regiões de alfa-hélice,
tá? O citocromo C, se nós formos aqui nessa tabela, a tabela tem como título proporção aproximada de alfa-hélices e conformações beta em algumas proteínas de cadeia única, tá? Então, o citocromo C é uma proteína de cadeia única. Ela tem, então, até o arranjo terciário. Então, o citocromo C tem a estrutura primária, a secundária e a terciária. Existe uma certa quantidade de aminoácidos localizados nessas regiões aqui de alfa-hélice. E o quadro, desculpa, a tabela mostra exatamente isso, tá? Então, olha aqui, o citocromo C, ele tem 104 aminoácidos. Desses 104 aminoácidos, 39%, tá, estão em regiões de alfa-hélice. 0% em regiões de beta preguiado ou beta conformação. O que isso significa? Que o citocromo C não tem regiões de beta preguiada, tá? Agora, se nós pegarmos essa lisozima aqui, que é essa proteína aqui embaixo, vocês vão ver, né? Que ela tem 129 aminoácidos no total, tá? Desses 129 aminoácidos, 40% desses aminoácidos estão em regiões de alfa-hélice. Olha aqui, ó, alfa-hélice, alfa-hélice, alfa-hélice. E 12% dos aminoácidos estão localizados em regiões de beta preguiada. Olha a fita aqui, ó, tá? Quando vocês verem na forma de seta, é para mostrar que, ó, aqui você vem assim, ó, vem aqui, segue, virou ao acaso, beta preguiada, tá? Beta preguiada. Essas regiões aqui, ó, mostra que é alfa-hélice. E, professor, e essa parte aqui? Ao acaso, tá? Então, se eu tenho 40% de alfa-hélice e 12% dos aminoácidos estão em região de beta, a diferença para 100% está exatamente nas regiões ao acaso. Um outro exemplo de uma proteína chamada mioglobina, ela não tem regiões, ela tem 0% de aminoácidos em regiões beta e 78% de alfa-hélice. Então, significa que os outros, né, a diferença 100% menos 78%, essa diferença está exatamente nas regiões, são aminoácidos que estão nessas regiões aqui ao acaso, tá? Então, aqui, ó, eu vou tentar fazer alguma coisa para a gente conseguir imaginar aqui. Então, vamos supor que esse fiozinho que eu vou fazer aqui, ó, na cor vermelha, eu já estou pegando um filamento e dobrando. Então, essa aqui, ó, é uma região onde tem aminoácidos em alfa-hélice. Isso aqui, ó, não é nenhuma coisa nem outra, tá? Agora, isso aqui, ó, é a tal beta preguiado, ó. Esse trecho tá paralelo a esse, que tá paralelo a esse. Aí, isso aqui é o acaso. E isso aqui é alfa-hélice, tá? Então, aqui eu tenho a extremidade, que eu posso, uma das extremidades aqui eu tô fazendo de forma hipotética, ó, essa extremidade tem a carboxila livre, e nessa nós temos aqui o grupo amino, tá? O grupo, deixa eu colocar um 3 aqui, né? Um grupo amino protonado. Então, em pH 7, eu teria o grupo carboxila desprotonado, dessa extremidade, e o grupo amino protonado. Então, eu tenho regiões aqui de alfa-hélice, regiões de beta preguiada e regiões ao acaso. Agora, imagina isso sendo embolado, né? Vindo aqui a nossa mão e conseguindo juntar isso tudo. Aí, eu vou fazer uma proteína com arranjo globular. Então, essa aqui tem um arranjo globular, ó. Ela é arredondada, tá? Essa aqui também é arredondada. Então, são proteínas, tá? De cadeia única, de formato globular. Então, essa estrutura terciária, ela resulta de dobras da cadeia polipeptídica, que é a secundária, que tem secundária e primária. E essa estrutura terciária, ela é mantida por interações que vão se estabelecer, que vão acontecer, tá? Essas interações são como ligações que vão acontecer entre os grupos R dos aminoácidos, tá? Então, aqui está listada as 5 forças que estabilizam a estrutura terciária: as ligações de hidrogênio, as interações iônicas, as interações hidrofóbicas, as ligações covalentes e a interação de Van der Waals. Aqui nessa figura, vocês podem ver essas ilustrações.
Por exemplo, eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um aminoácido que o grupo amino da cadeia lateral dele é o grupo amino, que tá positivo. E eu tenho aqui um aminoácido nessa posição aqui dessa cadeia polipeptídica que tem um grupo carboxila no final da cadeia. Lembram que eu pedi para vocês fazerem um trabalho? Desenhar os 20 aminoácidos? Então, desses 20 aminoácidos, o grupo, tá? Um dos aminoácidos que tem carga negativa em pH 7 e o outro aminoácido que é do grupo R polar positivo. Então, grupo R polar negativo, grupo R polar positivo. Eles vão interagir por serem cargas contrárias, vão se atrair. Mas, professora, se esse aqui fosse um grupo carboxila negativo, aí eu teria um negativo e um negativo perto? Não, eu teria uma repulsão. Aí o que iria acontecer, pessoal, é que essa fita, tá? Ela não estaria aqui nessa posição, porque esse grupo teria repulsão por esse. Então, esse pedaço aqui, ó, que eu pus pra cá, que está aqui, eu iria jogar ele pro outro lado, tá? Aqui nós temos um aminoácido que tem um grupo R, tá? Que tem no final da cadeia lateral C dupla O menos. E aqui um outro aminoácido que tem o grupo amino, tá? Então, nós temos aqui o oxigênio atraindo esse hidrogênio. Nós chamamos isso de ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho aminoácidos nessa posição que tem na sua cadeia lateral só carbono e hidrogênio, tá? Então, aqui, por exemplo, CH3, CH3, né? Professora, você tá lendo errado? Não, é porque tem um erro nessa figura, tá? Então, que tem um grupo metil no final da cadeia e um grupo metil no final da cadeia. Carbono, hidrogênio, interação hidrofóbica. Esse aqui é um aromático, CH2 e o anel. No entanto, é só carbono e hidrogênio. Então, esse aqui e esse aqui, ó, esses grupos R's aqui, eles estão fazendo interação hidrofóbica. Já nessa posição aqui, eu tenho uma cisteína, aqui eu tenho uma cisteína, aqui nessa posição eu tenho uma cisteína e aqui eu tenho uma cisteína. Professora, como que você sabe isso? Porque eu pedi para vocês desenharem os aminoácidos e a cisteína, ela tem no final da cadeia lateral dela, lá no grupo R, um SH, né? Assim como a metionina, a cisteína é o segundo aminoácido que tem enxofre na sua cadeia. Então, tem esse SH aqui e esse SH aqui. São 4 cisteínas, né? A cada duas, né, nós vamos ter a saída desse hidrogênio e a saída desse hidrogênio. Aí precisa compartilhar. Aí vai surgir a ligação desse enxofre da cadeia lateral do aminoácido que está nessa posição, ele vai ligar com o enxofre da cadeia lateral do aminoácido que está do outro lado. Essa ligação aqui, pessoal, é uma ligação covalente, portanto, ela é uma ligação forte. Aqui eu estou falando de atração, né? Na verdade, repulsão com a água e faz com que aumente a interação entre as cadeias laterais apolares, que aí chamamos isso de interação hidrofóbica. Aqui é uma ponte de hidrogênio, que é uma ligação química mais fraca que a ligação covalente aqui. Essa é uma interação iônica, que também é uma ligação mais fraca do que a ponte de sulfeto. Então, a ponte de sulfeto é a ligação covalente. É uma das ligações, tá? Aqui, como eu coloquei ligação covalente, ela é uma das ligações que está aqui classificada como ligação covalente. Então, as ligações covalentes que estabilizam a estrutura terciária chama ponte de sulfeto, tá? Então, aqui nós temos o citocromo C, nós temos aqui a estrutura terciária, então ela tá só com uma cadeia, onde tem aminoácidos em regiões ao acaso, que é onde eu tô passando aqui a pontinha vermelha, aminoácidos onde tem regiões de alfa-hélice, e essa cadeia dobra sobre si. E a estrutura quaternária? Nem todas as proteínas têm estrutura quaternária, pessoal, fiquem atentos. E outra coisa que os alunos costumam errar é que achar que a estrutura quaternária é a união de 4 cadeias polipeptídicas. Também está equivocado o aluno que foi pelo quaternário. O arranjo quaternário é quando nós estamos num estado de organização diferente, tá?
aonde eu tenho a união de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Então, aqui nesse exemplo hipotético, vocês estão vendo que tem uma cadeia que foi pintada de forma proposital na cor roxa e uma outra na cor azul. Então, a proteína em questão, aqui uma proteína X qualquer, ela é a união das duas cadeias. Isso tudo é uma proteína. É uma proteína que tem estrutura quaternária e, por sua vez, é formado por duas cadeias polipeptídicas, que têm composições de aminoácidos distintas. Por isso que uma chama cadeia A e a outra chama cadeia B. No caso da hemoglobina, tá? Ela é uma proteína que tem estrutura quaternária, mas no caso dela, ela tem 4 cadeias. 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Tá? Então, a estrutura quaternária, ela envolve a associação, a união de cadeias polipeptídicas. Pode ser de 2 ou mais, iguais ou diferentes na sua composição. E vão formar a proteína madura, tá? Ou seja, a proteína que tem a sua conformação nativa. As forças que mantêm as 2 ou 3 ou 4 ou 10 cadeias polipeptídicas unidas podem ser interações iônicas, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e a ligação covalente, conhecida como ponte de sulfeto, que existe entre os grupos R's de uma cisteína com outra cisteína, tá? Um SH com outro SH. Bem, então nós sabemos que existem estrutura primária, secundária, terciária e algumas proteínas possuem até estrutura quaternária. E que para a proteína atingir o estágio secundário, terciário e quaternário, ela precisa se enovelar, tá? Então esse enovelamento, esse dobramento da cadeia, tá? Quando ela se dobra, ela deixa de ficar esticada e começa a dobrar, nós temos aí o que nós chamamos de um processo chamado enovelamento proteico. E quando a proteína se dobra, ela está se dobrando para adquirir uma estrutura tridimensional para exercer uma função biológica. Eu costumo falar que é como se fosse a seguinte análise. Por exemplo, uma comparação bem grosseira, pessoal. Nós temos o nosso braço. E o nosso braço, ele pode se esticar ou ele pode se dobrar, né? Quando a gente faz aqui um L, né? Tá? Esse braço, ele só consegue se dobrar, vamos supor, você pega uma maçã na sua mão e vai colocar essa maçã, levá-la até a boca, você só consegue fazer isso porque os seus ossos do braço não são contínuos, do ombro até a mão. Você tem um formato que tem uma articulação aí no meio que faz esse processo de dobrar o braço. Agora, se fossem 2 ossos contínuos, você não teria essa função, que é utilizar o braço para se alimentar. Tá? Para levar o alimento até a boca. Então, a forma, a anatomia de uma proteína, ela é importante para a função que ela desempenha. E nós vimos que a proteína, ela tem uma sequência de aminoácidos. E vocês desenharam uns 20 aminoácidos. Cada um tem um grupo R diferente. Então, ter mais ou menos aminoácidos, histidina, lisina, prolina, isso vai afetar na forma como a proteína se dobra, tá? E isso nós chamamos esse processo de dobramento, de enovelamento proteico. Então, quando uma proteína ela é sintetizada lá no cibossomo, seja quando os cibossomos estão livres no citoplasma ou quando estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, nós temos aqui uma proteína nascente, uma cadeia polipeptídica nascente, né? Então, aminoácido, que liga no outro, que liga no outro. Este filamento, no ambiente aquoso, ele começa a se dobrar, a se enovelar. A maioria das proteínas, elas precisam de auxílio de outras proteínas para conseguirem se dobrar de uma maneira correta. Essas proteínas que ajudam no enovelamento, tá? Nós chamamos de chaperonas. Como exemplos de chaperonas, nós temos as chaperoninas e a HSP70, tá? Não vou entrar em detalhes sobre as chaperonas, tá? Mas só citei aqui 2 exemplos. Então, nós temos, ocorre a produção da proteína, ela tem que se enovelar e
A maioria das proteínas não se enovelam sozinhas, de forma espontânea. Elas precisam da ajuda das chaperonas, tá? As chaperonas, elas vão facilitar, tá? Esse processo de enovelamento, uma vez que elas vão restringir o espaço que a cadeia polipeptídica poderia assumir, tá? Então ela vai se enovelar num espaço mais restrito, facilitando assim o enovelamento, tá? O tempo necessário para que esse enovelamento aconteça dentro dessas chaperonas, né? O livro do Leininger, ele cita que é em torno de 10 segundos para a proteína se enovelar com o auxílio das chaperonas, nesse ambiente, né? Esse ambiente escondidinho do meio, né? Do citoplasma. Então, a proteína não fica totalmente exposta ao citoplasma quando as chaperonas entram em ação. Por isso que é uma eficiência maior, tá? Mas nós temos uma minoria de proteínas que conseguem se enovelar sozinhas, sem uso das chaperonas. Então, grande parte, tá, das proteínas, elas conseguem se enovelar com o uso das chaperonas. Precisa das chaperonas. Só a minoria que consegue se enovelar sozinhas, tá? Mas geralmente são proteínas pequenas que conseguem se enovelar sozinhas e bastante estáveis. Bem, isso seria um processo lindo e maravilhoso, se fosse só isso. No entanto, pessoal, acontece, nem tudo são flores. Nem sempre a nossa proteína consegue se dobrar para adquirir a sua conformação nativa, tá? Nós temos um quarto dos 100% de proteínas que são produzidos, um quarto não consegue se enovelar de forma adequada, tá? 3/4 conseguem, mas 1/4 não consegue. Então, o nosso organismo, ele tem que manter essa homeostase em relação às proteínas. Nós damos homeostase, todo mundo sabe que é o equilíbrio, tá? É a manutenção da constância do meio interno, seja de temperatura, de pH, de concentração de sais. Então, o nosso corpo quer manter a homeostase. E uma das homeostases que o nosso corpo quer manter é em relação às proteínas, ou seja, o nosso corpo quer manter as proteínas celulares em condições ativas. E para isso acontecer, uma série de processos e vias metabólicas devem estar funcionando de uma forma harmoniosa, tá? Essa homeostase em relação às proteínas recebe o nome de proteostase. Bem, e quais são esses processos que devem acontecer de uma forma harmônica para manter esse equilíbrio? Os processos são a síntese de proteína, tem que estar numa velocidade adequada ao enovelamento, seja o enovelamento espontâneo, seja o enovelamento com o auxílio das chaperonas. Então, eu tenho a síntese proteica, que não, se ela estiver muito acelerada, a velocidade de síntese está maior do que o enovelamento, ou do que a quantidade de chaperonas que vão ajudar nesse enovelamento, isso vai acontecer um descompasso. Nós vamos ter aqui um problema. E esse problema é justamente não ter o enovelamento correto, tá? Então, 1/4 das nossas proteínas não conseguem se enovelar corretamente. E aí, o que vai acontecer? Nós temos um sistema que vai fazer a degradação dessas proteínas que não conseguiram se dobrar corretamente, proteínas que perderam atividade biológica, ou proteínas que não estão sendo mais necessárias em determinado momento da célula, tá? Então, em determinado momento, aquela enzima ali, aquela proteína enzimática não precisa mais dela. Então, o organismo vai fazer uma degradação. Então, nós temos um processo que é a degradação das cadeias polipeptídicas, ou seja, vai se quebrar as ligações peptídicas, tá? E quando se quebra a ligação peptídica, você está liberando aminoácidos ou peptídeos. Você está fragmentando em partes menores. Então, vamos lá. Então, enovelamento, um polipeptídeo pode passar por um enovelamento intermediário e não conseguir se tornar uma proteína nativa, de forma espontânea ou com auxílio das chaperonas. Nessa situação, essas proteínas que não se enovelaram corretamente, elas vão formar agregados. Esses agregados,
amorfos, oligômeros ou fibrilas amiloides, elas não são substâncias inertes, ou seja, por mais que essa proteína perdeu a sua função, porque ela não se dobrou do jeito que precisava, tá? Essas proteínas aqui que não conseguiram se dobrar da maneira que precisavam e começaram a ligar umas nas outras, tá? Não tem função, mas não são inertes, tá? Eles podem trazer problemas para o organismo. Então, o organismo, ele dá um jeito de fazer alguma coisa com isso, tá? Existem situações que as proteínas tentam se dobrar, mas dobram de uma maneira inapropriada. Aí o que entra, né, a ação, quem vai entrar em ação são as chaperonas, que vão tentar fazer com que essa proteína que dobrou mal, que não conseguiu se dobrar para ficar na sua conformação nativa, essa proteína sofra a ação das chaperonas para tentar voltar à conformação nativa, tá? Então, existe vamos dizer assim, uma possibilidade que ela dobrou mal, mas ela possa voltar numa forma mais adequada para chegar à sua conformação nativa. Mas quando isso não acontece, essas proteínas mal dobradas, né, com enovelamento inadequado, elas também vão formar agregados amorfos, oligômeros ou fibrilas amiloides. E aí entra em ação as chaperonas, que vão tentar fazer de tudo para que essas proteínas, tá, que não se dobraram corretamente, que elas não formem esses agregados, que vão trazer transtornos para a célula, tá? Então, as chaperonas tentam levar essa proteína, desdobra e dobra ela de novo para ela tentar chegar na sua conformação nativa. E quando isso não acontece? Quando isso não acontece, pessoal, a proteína que se dobrou mal vai sofrer a ação de enzimas, né, que pertencem ao sistema ubiquitina-proteossoma, que vão degradar tanto as proteínas mal dobradas quanto as proteínas que dobraram corretamente, mas não são mais úteis para a célula. Então, nós temos aqui fragmentos peptídicos, tá? Assim como pode acontecer também daqueles agregados, fibrilas amiloides, que não têm função para o organismo, ele vai dar um jeito de fazer a autofagia, também quebrando esses agregados, oligômeros e fibrilas amiloides em fragmentos peptídicos. Tudo isso, pessoal, para manter a proteostase do organismo, manter um equilíbrio entre a síntese, o enovelamento das proteínas, porque nosso corpo precisa muito das proteínas, o nosso metabolismo é dependente das proteínas com função catalítica. E pessoal, então quando o organismo não consegue eliminar essas proteínas mal dobradas, que vão gerar esses agregados e fibrilas amiloides, isso vai gerar doenças que são conhecidas em conjunto como amiloidoses, tá? As amiloidoses, professora, lembra de amido, nós estamos falando de proteína. A questão é que essas fibrilas amiloides, quando, né, elas são coradas, elas se coram como se fosse o amido, que nós vamos estudar futuramente. Então, por isso que elas foram conhecidas como amiloidoses. Elas se coram na presença do iodo. Nós vamos ter uma aula prática que vai falar sobre quando nós vamos corar o amido com o iodo, o amido vai ficar numa cor azul, tá? E aí, quais são essas doenças conhecidas como amiloidoses? Nós temos uma delas, que eu representei aqui por meio dessa ilustração, é a doença de Alzheimer, tá? Que é quando essas fibrilas amiloides começam a se depositar nos neurônios. Então, os neurônios são células que precisam de proteína. Então, todo esse processo está acontecendo lá no neurônio. Então, dentre as proteínas que estão sendo sintetizadas por um neurônio, tá? Tem proteínas, né? 1/3 de proteínas que não vão... 1/3 não, eu falei errado, pessoal. 1/4 de proteínas que não vão se enovelar adequadamente. Então, esse 1/4 que não vai se enovelar corretamente, vão se depositar. Porque podem escapar da ação do sistema ubiquitina-proteossoma, que iria degradá-las em fragmentos, ou pode escapar da autofagia.
Inclusive, essa doença de Alzheimer, ela acomete mais pessoas idosas. Por quê? Porque essas placas amiloides, elas vão levar muito tempo para se acumularem a ponto de levar o surgimento de sintomas, tá? Nós temos amiloidoses sistêmicas, que atingem órgãos, vários órgãos, e nós temos amiloidoses específicas, tá? As específicas, como o exemplo que eu acabei de dar, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Agora, em relação às sistêmicas, o aparecimento dos primeiros sintomas começam por volta dos 65 anos de idade, tá? E o livro do Leninger, ele aborda que, né, eu não estudei sobre isso de forma mais aprofundada, mas está escrito lá neste livro que ele coloca que em torno de 1 ano após o diagnóstico da amiloidose sistêmica, as pessoas vão ao óbito, tá? Eu não li mais sobre este assunto, é um assunto interessante, né, pessoal? E quais são os sintomas das amiloidoses sistêmicas? Fadiga, inchaço, rouquidão, perda de peso, tá? E geralmente as amiloidoses sistêmicas vão atacar mais os rins e coração, que são órgãos muito importantes, tá? Voltando aqui às amiloidoses específicas que acometem locais específicos do corpo, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, eu tenho que falar também de uma outra que não acomete os neurônios, né? O sistema nervoso central, que são conhecidos como doenças neurodegenerativas, mas uma outra que acomete o pâncreas, chamado diabetes tipo 2. Então, a diabetes tipo 2 é quando as células do pâncreas, né, que tá lá, as células alfa, nós temos as células específicas, a alfa e a beta, nós temos células do pâncreas que produzem insulina. Aquela célula que produz insulina, ela também tem a sua própria síntese de proteína, que acomete novelamentos, que não funcionam direito, e aí começam a sobrar fibrilas amiloides lá no pâncreas. E quando acomete de 50% ou mais das células beta do pâncreas, o que vai acontecer? Vai surgir o comprometimento ali da produção de insulina e vai surgir a diabetes tipo 2, tá, pessoal? Então, aqui, só por esse slide, vocês veem a importância de conhecer um pouquinho mais sobre estrutura de proteína, tá? Isso em relação à saúde. Não estou falando nem em relação ao processamento de alimentos, que seria focado para o curso de nutrição. Vocês vão estudar, os alunos da nutrição vão estudar isso em disciplinas específicas. Lembrem, nós estamos apenas no segundo período. E aí, quando esse novelamento não acontece de maneira correta, ou acontece e depois esse anovelamento, né, adequado, a conformação nativa adequada é perdida, nós chamamos isso de desnaturação proteica. Então, o que é desnaturação proteica? É a modificação da anatomia da proteína sem alterar a estrutura primária, ou seja, a desnaturação não envolve quebra da ligação peptídica, tá? Acontece tudo, menos a quebra da ligação peptídica. E uma outra coisa importante é que durante a desnaturação, a proteína não precisa se desdobrar de maneira completa, tá? Não precisa ficar toda esticada, em termos mais práticos. E essa desnaturação, ela pode ser reversível ou irreversível, tá? E aqui estão os fatores, os agentes que podem causar desnaturação. Nós temos os agentes físicos, como temperatura, radiação ultravioleta, e nós temos os fatores físicos. Desculpa, os fatores físicos eu já falei. Nós temos os fatores químicos, como o pH, que nós já sabemos que é a quantidade em uns H+, por isso que pH é um fator químico e não físico, e a presença de substâncias desnaturantes, como álcool, detergente, ureia, beta-mercaptoetanol, tá? Então, existem substâncias que causam desnaturação da proteína, ou das proteínas. Aqui eu tenho uma figura para mostrar, né, que foi tirado deste trabalho aqui, foi uma monografia, pessoal, aonde a menina, ela mesma produziu esse material, aonde ela pegou aqui a estrutura de uma proteína
mostrou que ela sofreu a desnaturação, tá? Então, esse aqui é o estado desnaturado. Então, quando há uma mudança da forma da proteína, que ela perde atividade biológica, nós falamos que ocorreu a desnaturação. Só que quando eu coloco essa proteína agora, vamos supor que aqui eu coloquei uma proteína, ela estava em pH 7. Agora eu coloquei ela no pH 2, então ela sofreu desnaturação. Agora eu volto o pH 7 e ela volta ao seu estado nativo. Então nós falamos que essa desnaturação em questão, ela foi uma desnaturação reversível. Quando você volta às condições anteriores, ela consegue voltar ao que estava antes. Então nós falamos que é uma desnaturação reversível, tá? Então certas proteínas globulares conseguem reassumir sua estrutura e a sua função quando se volta às condições adequadas para ela. E como que se sabe isso, professora? Quando é o melhor pH, a melhor temperatura para uma proteína? Quando se tira essa proteína de dentro da célula. Mas, professora, quando se tira uma proteína de dentro da célula, você está mudando as condições dela. Por isso que quando se faz extração de proteínas, se usa soluções tampões, se coloca numa temperatura próxima à temperatura corporal, tudo para preservar a estrutura de uma proteína. Porque se ela perde a conformação nativa, você pode isolar quilos de proteína, que aquela proteína não tem função biológica. Então você tem que manter as condições adequadas para aquela proteína funcionar dentro do tubo de ensaio, tá? Em outras palavras, seria isso, tá? Então, condições diferentes daquelas da célula podem resultar em mudanças na estrutura. Algumas mudanças grandes e outras pequenas, tá? Nós temos que lembrar isso. Pessoal, não esqueçam. A anatomia, a forma tridimensional de uma proteína, tá? É importante para a função que ela desempenha. A proteína, ela se anovela, tá? Ela vai adquirir a sua conformação nativa de forma espontânea ou com a ajuda das chaperonas, com base na quantidade, nos tipos de aminoácidos presentes, na localização desses aminoácidos, porque você não pode trocar um aminoácido de posição achando que a proteína vai se dobrar do mesmo jeito, que não vai, tá? Então tem pessoas que estudam isso e já comprovaram, tá? E a gente tem que pensar que esse formato de uma proteína, hemoglobina, miosina, lisozima, esse formato da proteína, ele foi escolhido ao longo da evolução daquela espécie. Então, é o formato mais apto para aquela proteína funcionar, tá? E assim, nós temos que sempre imaginar essa questão. E quando uma proteína, tá, ela sofre uma desnaturação, ela não só pode perder a função biológica, como ela pode sofrer mudanças no seu comportamento, nas suas propriedades, tá? Então, a própria molécula da proteína vai sofrer mudanças, como diminuir a sua solubilidade, nós vamos testar isso na aula prática, pode aumentar sua viscosidade, perder a capacidade de formar cristais. Então, as proteínas, quando elas são isoladas do ambiente, né? Tipo assim, você isola uma proteína de um alimento, a proteína de um fluido biológico, a proteína ela se transforma em cristal, tá? Tanto é que para determinar a estrutura das proteínas, eu não falei ainda, né? E nem vou falar porque o conteúdo é de graduação, mas nós temos técnicas para se determinar a estrutura das proteínas. Aqui eu já estou falando como elas são, mas existem técnicas que se baseiam em física e química para determinar, e uma delas é cristalografia de raio-x. Então, pega um cristal de proteína e passa um microfeixe de raio-x nela para você determinar a estrutura, onde estão os átomos, a posição, os ângulos de ligação e assim por diante. Então, tem proteínas que, quando desnaturadas, perdem a sua capacidade de se cristalizar, formar cristal quando sólido. Tem ruptura das ligações de hidrogênio. Pode-se dissociar as cadeias, então, proteínas que são formadas por 2, 3, 5, ou seja, proteínas com estrutura quaternária, têm as suas cadeias soltas umas das outras. Elas podem mudar a rotação óptica, que é uma propriedade dessas moléculas.
Aqui eu trouxe a foto, né? Nós sabemos que o ovo é um alimento que possui, né, uma grande fonte de proteínas de alto valor biológico, inclusive, né? Que tem aqueles aminoácidos essenciais num só alimento. A clara, ela é rica em proteína. Então, quando nós colocamos o aumento da temperatura, a clara sai dessa consistência aqui e transparência e passa a ficar branca, opaca. Então, nós temos aqui uma desnaturação ocasionada pela temperatura, tá? E, pessoal, nem sempre a desnaturação é um processo indesejado, tá? Nem sempre. Nós temos também situações onde é desejado. Aqui nesse caso, quando a gente desnaturou a proteína do ovo, nós fizemos o cozimento. Professor, isso é ruim? Eu vou comer uma proteína no ovo frito, no ovo cozido, desnaturada? Não, isso não é ruim. Pelo contrário, uma proteína, quanto mais desenovelada ela estiver, mais fácil será para as enzimas digestivas encontrarem as ligações peptídicas e quebrarem essas ligações peptídicas, facilitando, né, a transformação de uma molécula grande em uma molécula menor, tá? Para ser absorvida. Então, nem sempre a desnaturação é indesejada, tá? Mas dentro das nossas células, quando a proteína sofre desnaturação, dentro da célula do organismo, por exemplo, dentro de uma bactéria, dentro de um vírus, quando a proteína desnatura dentro da célula de um ser vivo, aquilo sim é desfavorável. Mas o nosso corpo substitui aquela proteína, tá? Ela sintetiza uma nova. O que não pode acontecer é um excesso de proteínas desnaturadas. Então, uma febre alta, né, mantida por um grande espaço de tempo, ela vai gerar uma convulsão e pode levar à morte. Por isso que nós temos que controlar a temperatura corporal, porque várias proteínas, inclusive as proteínas com função enzimática, quando elas sofrem desnaturação, elas vão afetar o funcionamento delas. E o funcionamento da maioria das proteínas, por exemplo, do cérebro, tem função enzimática. Então, você está comprometendo com uma alta temperatura de 40 graus por muito tempo, você está comprometendo o funcionamento de células. Por isso que pode ir ao óbito, sim, uma temperatura elevada. Então, a desnaturação nem sempre é um processo indesejado. No caso da gelatina, que é um alimento aqui de origem proteica, ela consiste em colágeno desnaturado, geralmente proveniente do couro de gado, tá? Quem quiser saber mais é só pesquisar. O colágeno presente nos fios de cabelo também é uma desnaturação que alguns desejam, né? Aí fazem uma desnaturação do colágeno de forma química, quando usam substâncias oxidantes, ou de forma física, quando tá ali passando uma escova, você tá fazendo uma desnaturação, tá? Por atrito, física. Ou quando passa ali, quando você aumenta a temperatura, tá? E as proteínas nutritivas podem ter uma digestão facilitada devido à desnaturação. Então, aqui, ó, quanto mais próxima, tá, a estrutura primária, mais fácil, mais acessível ficam as ligações peptídicas para que as enzimas digestivas quebrem. Então, quando nós estamos ali falando da digestão, você pegou uma molécula, imagina que isso aqui é bem maior, né? Você pegou uma molécula enorme e você quebra ali em aminoácidos livres, soltos, ou em pequenos peptídeos. Então, quanto mais próximo da estrutura primária, mais fácil será a digestão. Portanto, pessoal, nós vimos aqui, né, os arranjos organizacionais, falamos do enovelamento proteico e da desnaturação. E o que nos resta agora é assistir a videoaula 2.4, classificação das proteínas. Aguardo vocês para a próxima aula.